A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Leandro Ramos, São Luís do Maranhão, AME, Agência Missionária Evangelística, Catedral do Avivamento, Casa do Senhor Jeová, Missão, Evangelismo, Palavra, Ensino, Palavra Rema, a série As Seitas e Suas Heresias, vídeo 4, 5, 6, vídeo 7. Precisamos primeiro falar à igreja, exortar a igreja no geral, nas contaminações dessas seitas e suas heresias. Depois vamos falar especificamente de cada denominação, resguardando, claro, total respeito aos irmãos que se congregam lá. E nosso intuito é pescar as almas, tirar do abismo, ganhar as almas. Eles pregam contra o sistema religioso, contra a igreja. Heréticos, homens desviados da verdade, não que não tenha erro nos sistemas, tem, são feitos pelos homens, mas congregai-vos é bíblico. Existem muitas igrejas verdadeiras, com homens e mulheres de Deus que oram muito, pregam o evangelho verdadeiro, fazem missões, evangelismo, ação social, vão para a África, vão para os povoados, municípios no interior do Maranhão, no sertão, no Brasil, pregando, ajudando, ensinando o evangelho verdadeiro. O próprio Jesus diz isso em Mateus, Marcos, Lucas e João, para pregarmos o evangelho. Estou com uma obra, Contaminados pela Babilônia, que eu ganhei do meu amigo Inésio, a sedução do povo de Deus nos últimos dias. Steve Gallagher, a pronúncia eu fico devendo. E nesta obra, Contaminados pela Babilônia, porque os heréticos falam que a Igreja Católica é a Babilônia e as que se originaram através da reforma da Igreja Católica, as igrejas evangélicas, são as prostitutas. Eles ensinam isso, isolando versículos, aplicando fora de contexto, com as suas heresias, principalmente os sabatinos, os sabáticos, com a sua profetisa mãe Ellen Goldwhite. Mas isso a gente vai falar no futuro. Amém? Contaminados pela Babilônia. Livro deste americano excelente. A sedução do povo de Deus nos últimos dias. Tem um pensamento aqui da doutora Ruth Ruibal, missionária em Cali, Colômbia. Ela diz o seguinte, vejamos o pensamento. Contaminados pela Babilônia é uma mensagem urgente para a igreja dos dias de hoje. A cuidadosa apresentação de Steve sobre a origem e a história do sistema de valores do mundo ajuda o cristão a entender os enganos e o poder de sedução desse sistema. O chamado de Deus à sua igreja reverbera por toda a obra, um chamado ao sagrado, sem ser atraído pelo glamour do mundo ou corrompido por seu espírito. Poucos livros são escritos com tanta clareza e profundidade sobre o chamado divino, no intuito de que as pessoas se libertem do sistema de valores mundanos e caminhem com o Pai. Esse estudo me desafiou e sei que desafiará o leitor. Missionária doutora Ruth, Cali, Colômbia. Reverendo John Kilpatrick, Pensacola, acho que é Flórida. Steve Gallagher emergiu em nossos dias como uma forte voz usada pelo Todo-Poderoso. Forte, para ajudar as pessoas a se libertarem das luxúrias deste mundo. Ele assume o papel de oráculo no Senhor, abre aspas e fecha aspas, chamando novamente os servos de Deus a serem um povo separado e santo. Esta palavra não poderia ter vindo em melhor hora. Será que estamos prontos para nos arrepender? Estamos maduros para a colheita? O mundo está preparado para a colheita? Que o Senhor use este livro, esta obra, para ajudar o santo e o pecador a serem livres, passando a servir a Deus em verdade, em um verdadeiro espírito de santidade, separação. Quero ler mais 2 pensamentos.
Um pensamento de A.W. Tozer. Eu quero me tornar um homem de Cristo, disse ele, mais firme, mais desapegado do mundo, mais bem preparado para o paraíso do que em qualquer outro momento da minha vida. Aleluia. Desejo um ouvido que seja afiado a ponto de reconhecer a voz do inimigo, inimigo das nossas almas. Venha ela da religião, da política ou da filosofia. A voz do inimigo pode vir da religião, da política e da filosofia. Pode vir de dentro da igreja ou de fora da igreja. Do seu líder ou da sua membresia. Do curso de teologia escolhido erroneamente. Deveria escolher outro. E escolher o caminho de Balaão. O caminho dos nicolaítas. Quero conhecer a doce e reconfortante voz do anticristo. A W. Tozer diz que a voz do anticristo, o espírito do anticristo, a voz dele é doce. Meu Deus, é forte. Fiquei impactado com esse pensamento. Estou psicologicamente me preparando para me dominar. É melhor me manter firme e ter todos como inimigos do que seguir a multidão rumo à destruição. É forte. Você se sente assim? Está perguntando A.W. Tozer. J.C. Ryle, outro pensador, teólogo, avivalista. Não me preparo para ser melhor do que ninguém. Sempre pensei nisso. Que as pessoas acham que tu está querendo aparecer. Se alguém me pergunta quem é você para escrever desta maneira, eu respondo, Leandro, eu sou um pecador arrependido. J.C. Ryle perguntou, quem é você para escrever desta maneira? Respondo, ele vai responder agora. Sou uma pobre criatura. Porém, não consigo ler a Bíblia Sagrada sem desejar que os cristãos sejam mais espirituais, mais avivados. Não é rodopeio, não é rajadas de chopa bala house, não. Mais santos, separados, mais direcionados, foco, meta, salvação, mais voltados para o paraíso, para a glória, peregrinos nos servos de Deus. Mais voltados para o paraíso, mais sinceros do que atualmente são. E é forte. Quero ver mais do espírito peregrino nos servos de Deus. Peregrino em terras estranhas. Uma separação mais clara do mundo. Uma conversa que evidencie mais o céu. Eita Deus. Uma caminhada mais íntima com o Pai. Para isso escrevo a minha maneira. J.C. Ryle. Deuteronômio, rapidinho. Capítulo 18. Versículo 21 e 22. Para finalizar este vídeo. Deuteronômio, Pentateucos, capítulo 18, versículo 21 e 22 está escrito. Abra a poderosa palavra. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Deus mandou ler esse versículo. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, profeta, como ele, a ele ouvires. Provavelmente deve estar falando sobre Jesus, o outro profeta da época, mas eu acho que é sobre Jesus. Independente disso, pode ser uma tipologia. A graça e a paz do Senhor Jesus.